Você já ouviu falar sobre a Contra-Reforma da Previdência? O governo afirma que o objetivo da Contra-Reforma é acabar com o rombo nas contas da Previdência causado pelas injustiças do sistema que beneficia demais alguns trabalhadores. Estranho, pois essa é a história que a maioria das pessoas escuta, mas ela não se parece nada com os registros históricos e nem com as estatísticas oficiais. Vamos ver. Você sabia que a Previdência, na verdade, é superavitária? Isso mesmo. Conforme pesquisadores do assunto, inclusive a própria Anfip, não há déficit na Previdência, como diz o governo. Os números publicizados por eles desconsideram uma série de fontes de receita da Seguridade Social, da qual a Previdência faz parte. Na verdade, a Previdência acumula uma massa gigantesca de dinheiro, de riqueza construída pelos trabalhadores e trabalhadoras, que, se somadas, chegam a um valor mais do que suficiente para manter a aposentadoria e pensão dos brasileiros. A Contra-Reforma vem justamente porque este montante se torna atraente para os capitais, que têm interesse nessa nova possibilidade de lucro. Além disso, o governo tem atacado os recursos da Seguridade Social, não apenas com a reforma da Previdência, mas também com a proposta de reforma tributária, que propõe a retirada de recursos que hoje ajudam a compor o orçamento da Seguridade. Ou seja, beneficia o empresariado e retira ainda mais direitos dos trabalhadores. De que forma os trabalhadores serão afetados se a proposta do governo for aprovada? Quem cumpre os prazos mínimos, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, não ganha aposentadoria de 100% do seu salário, mas apenas 76%. Para chegar aos 100%, é preciso trabalhar mais. Ganha 1 ponto percentual por ano de trabalho adicional. Por exemplo, se contribuiu 30 anos, 5 anos além dos 25 obrigatórios, vai ganhar 5 pontos percentuais e ficar com 81% da média de salário, 76% mais 5. Para ganhar 100%, será preciso contribuir por 49 anos. Professores e outros profissionais que necessitam de formação mais longa e, consequentemente, ingressam no mercado de trabalho mais tarde, poderão atingir tal patamar somente após os 70 anos. A reforma penaliza esses profissionais pelo tempo de qualificação dos mesmos. As mulheres e os trabalhadores do campo serão ainda mais atingidos. Atualmente, o trabalhador rural se aposenta com 55 anos, mulheres, e 60 anos, homens, e precisa comprovar 15 anos de trabalho no campo. O produtor contribui com um percentual sobre a receita bruta da produção. O trabalhador rural, então, se aposentará com as mesmas regras dos outros, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, além de passar a contribuir pelos mesmos moldes do trabalhador urbano, ignorando a instabilidade da produção e as frequentes intempéries ambientais, que muitas vezes comprometem toda uma safra. Para as mulheres, a Contra-Reforma quer equiparar a idade de aposentadoria à dos homens, desconsiderando o trabalho extra que realizam em casa. Segundo dados do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, as mulheres trabalham por semana 7,5 horas a mais que homens, devido às tarefas domésticas. Outros pontos graves são a redução dos benefícios, como pensão por morte e invalidez, além da acumulação de 2 aposentadorias, que será vetada, mesmo que se tenha trabalhado em 2 campos, como o público e o privado. No momento da aposentadoria, será necessário escolher um deles, mesmo que para as 2 tenha contribuído. Já no caso das pensões, não será permitido o acúmulo de pensão e aposentadoria. É preciso escolher um dos 2. Ela pode ser menor do que o salário mínimo. A pensão deve ser de 50% da aposentadoria do falecido, mais 10% por dependente. Mesmo que não tenha filho, o cônjuge vivo conta como dependente, ou seja, no mínimo, pensão de 60%. O máximo é 100%. Quando o filho ficar maior de idade, os 10% dele param de ser recebidos. Por exemplo, se o falecido deixou uma viúva e um filho, eles recebem 70% até esse filho ficar maior de idade. Quando isso acontecer, a viúva passa a receber 60% apenas. Um dos grandes mitos relacionados aos servidores públicos afirma que este seria um grande gargalo para a Previdência. No entanto, essa informação é mentirosa. Você sabia, por exemplo, que os servidores públicos não recebem FGTS? Logo, quando aposentados, a única coisa que irão receber é o seu benefício mensal, sem nenhum tipo de provento acumulado, como os trabalhadores da iniciativa privada recebem o FGTS.
Além disso, os servidores que ingressaram até 2013 contribuem sobre o valor total de seus proventos, não com base no teto da Previdência como os demais trabalhadores. E sabia que a contribuição previdenciária deles é compartilhada com o governo? O que ocorre é que, normalmente, o governo não deposita sua contrapartida e depois afirma que falta dinheiro em função dos elevados valores pagos aos servidores aposentados. Mentira! Se faltasse dinheiro, seria pela omissão do governo nesses pagamentos. Com a reforma, os servidores públicos federais passarão a seguir as mesmas regras que os trabalhadores da iniciativa privada, entre elas a idade mínima de 65 anos e a necessidade de contribuir por 49 anos para receber o valor integral. Estados e municípios devem definir, posteriormente, se farão mudanças na aposentadoria de servidores. Já os professores se aposentarão com as mesmas regras dos outros, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Por outro lado, os militares, que não contribuem para a aposentadoria, apenas para as pensões, estão fora dos planos de governo da reforma da Previdência. O que estão tentando fazer, na verdade, é convencer você de que a Previdência Social é um problema e, portanto, precisa de medidas drásticas para ser solucionado. No entanto, com essa contrarreforma, quem irá pagar a conta é você, seus filhos e netos. Nos últimos anos, foram realizadas uma série de reformas que buscavam corrigir questões pontuais que os governos consideraram mais dramáticas. Ao todo, foram feitas 6 contrarreformas, desde 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A contrarreforma enviada ao Congresso não quer corrigir equívocos. Ela busca acabar com o direito à aposentadoria, deixando trabalhadores e trabalhadoras, assim, nas mãos do sistema financeiro para a contratação de planos de previdência privada. A grande prova disso foram as inúmeras reuniões realizadas entre o secretário da Previdência e representantes de operadoras de previdência privada nas semanas que antecederam o anúncio da reforma. Cuidado! Enquanto o governo perdoa as dívidas previdenciárias dos grandes grupos econômicos, incentivando a sonegação e a inadimplência dos poderosos, apresenta esta proposta indecente aos trabalhadores. Não deixe o governo acabar com seus direitos. Aposentadoria não é benefício, é direito.